O caso de histeria coletiva em Salem, quando o medo vence a razão. Em uma pequena vila puritana do século XVII, um medo invisível espalhou-se como fogo em palha seca. A comunidade de Salem, localizada na colônia inglesa de Massachusetts, tornou-se palco de um dos episódios mais emblemáticos de histeria coletiva da história. Em apenas alguns meses, acusações infundadas de feitiçaria se multiplicaram, levando dezenas de pessoas à prisão, tortura e até à execução. O caso das bruxas de Salem é mais do que um capítulo sombrio da história americana. É um alerta atemporal sobre os perigos da ignorância, da intolerância e do medo coletivo. Um momento em que a razão foi sufocada pela paranoia e em que o tecido social se desfez diante da desconfiança e do pânico. Tudo começou no inverno de 1692, quando duas meninas, Betty Parris, de 9 anos, filha do pastor da vila, e sua prima Abigail Williams, de 11, começaram a ter comportamentos estranhos. Elas gritavam sem motivo, se contorciam, emitiam sons incompreensíveis e diziam estar sendo atacadas por forças invisíveis. Os médicos da época, sem explicações naturais, logo atribuíram os sintomas à feitiçaria. Outras meninas da comunidade começaram a apresentar sintomas semelhantes, como convulsões, desmaios e alucinações. A tensão crescia a cada dia, e os moradores, profundamente religiosos e puritanos, estavam preparados para acreditar que o mal os rondava. Pressionadas pelos adultos, as meninas começaram a acusar membros da comunidade de bruxaria. As primeiras a serem apontadas foram mulheres marginalizadas: Tituba, uma escravizada caribenha da casa do pastor; Sarah Goody, uma mendiga; e Sarah Osborne, uma senhora doente e ausente da igreja. O padrão era claro: as acusadas iniciais eram pessoas frágeis, diferentes ou mal vistas socialmente. As acusações, no entanto, não pararam por aí. Rapidamente, pessoas respeitadas da comunidade também passaram a ser denunciadas. Bastava uma criança apontar o dedo, ou alguém sonhar com uma figura suspeita, para que a desconfiança se transformasse em processo. Nos tribunais, os métodos de julgamento eram tão assustadores quanto os próprios delírios. A prova mais comum era o chamado espectro, ou seja, a alegação de que o espírito da acusada havia aparecido para atormentar alguém. Era uma evidência invisível, impossível de contestar. Bastava alguém dizer: ela apareceu para mim em sonho, ou senti que era ela me sufocando, e isso era suficiente para condenar. Outra técnica usada era o teste da água, em que se amarrava a acusada e a lançava num rio. Se ela flutuasse, era bruxa. Se afundasse, era inocente, ainda que morta. A lógica era perversa e circular, não havia escapatória segura. Ao todo, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria, a maioria mulheres. Cerca de 20 pessoas foram executadas, sendo 19 enforcadas e uma, Giles Corey, esmagado por pedras, por se recusar a confessar. Entre os mortos havia homens, mulheres e até adolescentes. Muitas famílias ficaram marcadas para sempre, perdendo bens, honra e segurança. Mas o que levou essa comunidade aparentemente pacífica a se transformar em um tribunal de caça às bruxas? A explicação envolve uma combinação explosiva de fatores sociais, religiosos e psicológicos. Em primeiro lugar, Salem era uma vila profundamente dividida por questões políticas, disputas territoriais e rivalidades familiares. A tensão entre os moradores já existia, e o pânico coletivo apenas canalizou essas tensões para um bode expiatório comum: o inimigo invisível. Além disso, o puritanismo rigoroso moldava todos os aspectos da vida. Qualquer comportamento fora do padrão podia ser visto como sinal de possessão demoníaca. A ideia de que o diabo caminhava entre os homens não era simbólica, era um medo literal e constante. Nesse contexto, a fé alimentava o medo, e o medo justificava ações extremas. Há também teorias mais recentes que tentam explicar os sintomas físicos das meninas. Uma das mais conhecidas é a do envenenamento por centeio contaminado com ergot, um fungo que produz substâncias alucinógenas semelhantes ao LSD. Isso poderia explicar as visões, convulsões e comportamento histérico das adolescentes. Ainda que a teoria não seja consenso entre os historiadores, ela reforça a possibilidade de causas naturais terem sido confundidas com fenômenos sobrenaturais. O fim dos julgamentos começou quando o absurdo se voltou contra os poderosos. Algumas pessoas próximas aos juízes e aos governantes passaram a ser acusadas. Isso despertou dúvidas e desconfiança. O próprio governador de Massachusetts, William Phips, interveio, encerrando o tribunal especial criado para julgar os casos de bruxaria. Com o tempo, houve arrependimento público. Os tribunais admitiram erros, e algumas das vítimas foram oficialmente inocentadas. Em 1711, o governo de Massachusetts concedeu compensações financeiras às famílias das vítimas, ainda que nunca suficientes para reparar o sofrimento causado.
Hoje, Salem é lembrada mundialmente por esse episódio sombrio. A cidade abriga museus, memoriais e centros de estudo sobre o caso. O episódio das bruxas de Salem tornou-se símbolo da histeria coletiva e da perigosa união entre ignorância, medo e poder. Inspirou livros, filmes, peças e debates acadêmicos. Um dos retratos mais famosos dessa história é a peça As Bruxas de Salem, escrita por Arthur Miller na década de 1950. A obra, embora baseada nos eventos reais de 1692, é uma metáfora para a perseguição anticomunista que ocorria nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Miller usou a história de Salem para mostrar como o medo pode ser manipulado por interesses políticos e destruir vidas inocentes. Casos de histeria coletiva não são exclusivos do passado. Eles continuam a ocorrer, em diferentes formas, em escolas, redes sociais, religiões, instituições. O que Salem nos ensina é que, quando a lógica dá lugar ao pânico e a empatia é substituída por julgamentos precipitados, toda uma sociedade pode desmoronar, mesmo sem perceber. O julgamento das bruxas de Salem não foi apenas um erro histórico. Foi um alerta sobre o poder destrutivo do medo coletivo e da ausência de pensamento crítico. E continua sendo, séculos depois, um dos exemplos mais impactantes de como a verdade pode ser sufocada quando o pânico se torna lei.